Canal Abelhas do Biomacatinga. Sou Gilvan, sou biólogo, sou criador de abelhas. Aquelas dicas que eu vou falar para vocês, mostrar, é para você sanar sua caixa. Pó de serra, pote usado para sorvete, embalagem descartável, furado com arame, esse arame que faz coluna, amarra, arame liso. Para que faço isso? Para tirar aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de resto que nos presta mais. Tá o pó. Agora nós vamos separar um pouco e pegar a cola branca, misturar e fazer a vedação das caixas que perderam vedações, porque antes tá aqui a cola, tá aqui o pó de serra. Vamos pegar um pouco nesse pote. Muito prático, muito simples, todo mundo pode fazer isso. Aí você tem vedação das caixas. Misturar com uma faca, ajuda auxílio de uma faca inox, sem ponta e sem corte. A cola eu uso essa, mas tem outras marcas que você tem que ver. Esse aqui o selo, tem selo do Inmetro, é cola tóxica, porque cola com toxidez não serve para as abelhas. Isso fica bem claro. Misturar. Tem que ficar com essa consistência, nem muito mole, nem aquela coisa muito dura. Tem que ser uma coisa, depois ela vai secar. E agora, desse jeito é só aplicar. Ó, tem que ter essa consistência. Se é a consistência que você deve proceder. Aqui é uma caixa de indiano. Eu tenho várias caixas aqui, ainda tenho umas 12, acho que 15, não sei direito. Olha aqui, a madeira ficou uma pequena falha. Nós vamos sanar essa falha. E atrás também, olha aí, tem uma fresta. Deixar isso aí onde a abelha vai entrar, vai circular bem enche de barro. Aqui já está aplicado. E agora o que eu vou fazer? Se eu deixar aqui baixar a tampa, eu não solto, só solto de marreta. E cola mesmo. Acetato, eu cortei de alguns acetato que era grande, já tinha sido usado em caixas maiores, que eu cortei para a caixa Santos. Prender, tá aí preso. Agora é só fechar a tampa e ajustar. Vamos baixar mais, ó, tem que acomodar. Pronto. Aqui vamos fazer o ajuste com a ponta da própria faca. Ajustado. Deixa secar. Em 5 dias, quando secar, você vai puxar que ele solta tranquilamente, não fica preso. É muito fácil. Tá aí, ó, quando baixei, levantei a tampa, já está tudo compactado. Ó, tem essa caixa aqui que eu arranchei a abelha, mas só que aqui ficou a pequena folga. Ela já começa com barro aqui. Se eu não fizer isso, daqui a 15, 20 dias, um mês, ela tem uma placa de barro aqui, talvez completando a caixa. Tá aqui, ó. Já vou colocar debaixo do próprio acetato, a abelha tá aí. Agora é só baixar a caixa, deixar secar. Se levantar, se não levantar, na hora que quiser levantar, ele solta. Se fosse plástico, também. Essa aqui, ó, o barro, ela começou a botar. Isso é uma caixa antiga. Olha aí, tem muitas crias. Muito alimento também. Você vê como é que tá a caixa. A caixa santa enche. Lá na frente é o ninho, aqui é o alimento, o mel. Desde que você saiba lidar com a abelha. A abelha velha, não estou alimentando. Aqui, já está aqui. Agora está aqui um pequeno pedaço de acetato porque a caixa é pequena. Você acompanhou o que eu fiz ali, tudo muito simples. Peguei os materiais, o material que eu tenho ali: potes de sorvete descartável, estou reutilizando. Uma faca de mesa que também foi descartada, encontrei ao relento. Faca de mesa sem corte e sem ponta. A cola é o que eu comprei. O pó de serra eu obtenho ou na hora que estou serrando uma madeira, pode ser com a maquita, motosserra não é muito legal não, mas dá para fazer também. Mas numa serraria, nas casas nas madeireiras,
você pode pedir que eles dão esse material. Esse material normalmente ele pode ser usado também para colocar no tronco da planta. Então tudo muito simples, faço, resolvo. Então vamos entender. Eu só vou aqui, esse é o quadro, né, que nós temos, pergunta e resposta, e muita gente me perguntando. Muita gente mesmo como fazer. Recomendação. Se você vai usar o plástico, não usa plástico colorido. Pode ser um plástico mesmo, qualquer tipo de plástico, utilizado em brinquedo, embalagem. Agora, aquele que é colorido não recomendo. E embalagem que você não conheça pode ser de veneno. Ou de medicamento, pode ser que não seja interessante para as abelhas. Mostrando aqui, eu tenho uma caixa aqui, que essa aqui está 100% vedada. Eu já furei, até porque eu vou transferir a abelha que está na isca. Ela está, inclusive já está aqui com acetato. Vou levantar. Está toda ajustada, o acetato está bonitinho aqui. Ela está ajustada. Então ela está no ponto para transferir a abelha. O que eu digo para vocês? Vocês que sempre me perguntam e eu sempre passo as informações. Uma que eu aqui não estou pretendendo disputar com ninguém. Isso é fato. Se eu quisesse, tinha os meios. Inclusive você pode impulsionar vídeos. Você pode comprar, tem venda de gente. Só que isso aí não é legal, comprar assinatura entre aspas. Pessoas que são seguidores, não é assinatura. Isso na verdade, tudo, eu não vejo nenhuma importância, nada contra quem faz isso. Mas o canal tem esse objetivo de explicar para o que você não vê em outros canais. Para evitar o que vocês estão vendo aqui, já estão vendo, esse vídeo aqui, isso aqui, o que acontece? Ali tem de tudo, ali tem barro, mas você vê, isso aqui eu fiz lá na segunda-feira de carnaval, estava lá, acho que fica 18, 19 quilômetros de Paulistano, da sede, está falando do interior, né, capital, na área metropolitana, na Teresina. E lá a gente fez o quê? Foi fazer uma abelha, quando pegar uma caixa cheia de coisa. E o que vai acontecer? Como a tampa é solta, o que a abelha fez? Entre dois módulos, a abelha encheu de barro. Só que ela não é só barro. O que tinha nas frestas, porque tem isso, por fora a abelha começa a botar barro. Eu vou deixar o videozinho aqui, que foi o caixa que eu não fiz. Foi caixa que fizeram. Uma que eu recuperei a abelha para o rapaz, arranchei porque matou a abelha, não soube cuidar, ele ainda não pegou. As outras duas não foi eu quem fiz, e essas tem barro. A abelha começa a juntar barro no encontro das madeiras, tá? Começa a botar barro. Por que ela bota barro? Porque está circulando. Porque não teve vedação. Aqui quando eu vou fazer, eu monto primeiro essas 4 madeiras, só lembrando que aqui no caso eu corto com 48, 49, para ficar aqui como pegador e ficar a área de pouso. Então, não é só 46 não, 46 é quando o pessoal não faz com isso aqui, mas eu faço isso aqui para facilitar a vida do criador. Uma caixa pequena, uma caixa enxuta, uma caixa fácil, caixa objetivo. Então o que eu chamo a atenção de vocês, a abelha na natureza, se ela constrói o seu ninho, que a gente conhece de duas, que é o arapuá, que é o mais comum, a Trigona spinnex. Conhecemos também quem? Conhecemos a jataí arqueana. Essas faz ninho, num galho, em qualquer lugar, até no material sintético. Pensar, como eu já vi o arapuá, em cima de uma caixa d'água. Fez ali, em poste. Tem vídeos. Da caixa d'água eu não fiz. Aquela caixa d'água feita de concreto, né? Vocês conhecem. Não é caixa d'água fabricada depois colocada em cima das residências, não. A caixa d'água que abastece uma cidade, um povoado. Eu já vi. Então, o que chama bastante a atenção de vocês é que essas caixas, quando eu vou montar, eu uso cola, uso pó de serra, posso rejuntar. Tanto que se eu batesse, tirasse os pregos depois, não soltaria as tábuas. Tem que dar um trabalho medonho. Então, essa é uma questão. Quanto à questão, depois eu faço uma selagem. Perguntar, selagem? Não, na verdade tem os chamados seladores usos. O pessoal são da marcenaria, eles fazem marceneiros, mas eu não utilizo. Eu utilizo só, no caso, só esse aqui, o verniz incolor extra rápido, da Daikin. Aqui, comercial, não tem problema com isso. E aí,
E se for pinos? Pino é a madeira mais ordinária, como eu falei. É a mais fraca de todas as madeiras que utilizamos em caixas. Tanto que não serve para a caixa Langstroth, porque um móvel de pinos é um fracasso. A gente compra às vezes. Inclusive, a maioria dos móveis são feitos de pinos porque é barato. Essa é a realidade. No caso, esse aqui é de indiano. O indiano é uma madeira muito boa, ela é muito densa, difícil de se atacar de qualquer coisa. Depois dela acabada, ter o acabamento assim, tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. E você, só o verniz ou a tinta você sela. O que é isso? Você selando, mas se tiver, enquanto das madeiras não tiver uma boa vedação, vai continuar aquela mesma problemática. Entrar no ar, a abelha enchendo de barro. Tá? Então assim, a gente escolhe, a gente seleciona, gosta de coisa boa. Eu particularmente gosto de coisa boa. O pessoal até me pergunta, por exemplo, em outras coisas, na música, eu sou eclético? Sou. Nem tanto. Por exemplo, vou até deixar aqui link. Na verdade, é uma musicista, ela é Dubai emiratense, ou emiratense, ou seja, nasceu nos Emirados Árabes, nasceu em Dubai. E eu vou deixar, primeiramente, ela tocando piano. Bem interessante a música, para quem gosta de música pop. E no segundo momento ela vai estar tocando. Vou pegar uns 3 links para quem tiver interesse, baixar e depois você me fala. Baixar a música, né? No caso, ela tocando violão e tocando guitarra, que tudo no inglês é guitarra. Piano, guitarra. Então, e canta bem. Ela lá está como cover, porque na verdade as músicas são de autoria não da musicista, mas é uma moça que toca muito bem. Eu estava mexendo na internet, vendo coisas novas, tinha alguma coisa nova, e quando a gente vê, a maioria das coisas que são, e aí cuidado com o que é novo, ou que é moda, era muito fraco. E por acaso, eu estava pesquisando cover de muitos grupos de rock, grupos dos anos 60, de cantores de 70, principalmente. Aí eu encontro. Eu acho muito legal. Então, como eu digo, eu gosto de coisa boa, sou eclético, sou. Agora, eu não vou jamais aceitar ficar com esse tipo de caixa que muita gente diz que é a melhor do mundo. Não sei em que, porque o vídeo que eu deixei aqui do lado, lá no metade desse vídeo, mostra que não é. Então assim, o que eu deixo bem claro para vocês, preste atenção. Na natureza, a abelha dentro de oco, dentro de um cupim, no subsolo, ela está lá num ambiente que é controlado. Até porque esses bichos eles ficam ali o tempo todo, em movimento, seja interno lá dentro de onde ele vive, ou seja saindo para campo para buscar alguma coisa. É importante salientar isso. Um oco, claro, que quando ele tem uma festa, alguma coisa, ela pode até obstruir com barro. Mas, no modo geral, ele é um oco ali que é intacto e a abelha está ali. O controle térmico dela, chamado temperatura ideal, temperatura, a homeostase de temperatura está mantida. E só é quebrado se alguém for lá e destruir um cupim, cavar, a abelha está lá no subsolo, se a abelha do oco cortar o oco. Fora disso, ela está ali o tempo todo. De maneira externa, pode aumentar, diminuir a temperatura. Claro que as espessuras de madeira de oco, lá, pensar, isso muda muito, tem variações. Agora, quando a gente está aqui com a caixa, não adianta você ter uma caixa, por exemplo, a caixa que tem 4 centímetros de espessura, mas o encontro das madeiras já é mal feito. Outra coisa, a tampa é solta, dependendo do tipo de caixa. Se não tiver um ajuste, e como eu disse no vídeo essa semana, imagina se está entrando, o cara estava dizendo, e pelo menos estava, o que o vídeo me apresentou é que estava mesmo, estava suja, a abelha não foi suja porque o cara é imundo, isso é fato. A outra coisa é que, se estava entrando animais, aranha, mosca, traça,
e barata, entre outros, eu imagino a circulação de ar, de tudo, aí já era. Porque a abelha, no caso, estou falando aqui das mandaçaias, todas as mandaçaias, o controle deve ser isso aqui. Onde deve circular é só para aqui, ela controla tudo. Se esfriar o tempo, lá dentro está a temperatura ideal dela, que é 30 graus Celsius. Se esquentar o tempo, a temperatura, claro, se você botar a caixa pegando chuva, isso vai esfriar. Se você botar a caixa, tende a esfriar, porque a madeira não é 100% isolante térmico. Não tem um isolamento. Isolamento 100% é muito difícil. Seria só se fosse o vácuo, que é feito lá na garrafa térmica. Mas aí teria que ser aquela combinação que tem a diferença de 1 centímetro, espaço de 1 centímetro, que é vácuo, entre duas estruturas de vidro, mas não é o caso aqui, da madeira. Se está pegando o sol, viraria uma estufa. Aí você pergunta, mas na natureza, né, vem sempre aquela observação mal feita. Na natureza, lá no campo, a abelha não pega sol, só que o oco é verde. O que acontece com a madeira quando está verde? Tem as exceções, claro. A madeira verde, ela tem água. E a água a matéria que faz o melhor equilíbrio térmico. Nem esquenta rápido, nem esfria rapidamente. Você veja isso. Tem as exceções. A marmelada, ela faz muito em morões. Agora, eu não sei como é que ela faz lá por dentro, tudo. Tem esses casos. Tem o caso, que é o Munduri da Caatinga, a Melipacifa, tem outra questão interessante. Ele faz muito em algo seco, tronco seco. Mas ele fica lá embaixo, fica no subsolo. Então, ali a temperatura é mantida. Porque ainda que... Está o tronco, mas ainda que... mas na superfície, uma superfície ali de 5, 6 centímetros, se está batendo sol, ela está quente. Mas se você cava mais, ela não está quente. Quer ver isso? Isso aí não precisa ir para a escola. Isso aí não vou discutir na academia. Porque eu disse outros dias, eu falei de coisas... Eu dei com um livro de 6º ano, e o outro foi com um livro de 7º ano de ciências, ensino fundamental, anos hoje chamados terminais. Eu botei os tais dono da super sumo da sabedoria, deixei no chinelo, deixei com a cara de tacho, porque eu falar não procede. Ou seja, o conhecimento que está ali. Então o cara mostra que o cara ele é abaixo de um primário. Teoricamente, em termos de... Nesse caso, ele é um analfabeto. Então eu espero que atenda a vocês, que vocês saibam fazer essa vedação a partir de agora, porque o canal... E se não aprender, me pergunte. Giovanni, não sei, ficou uma coisa aí que não entendi. Pergunta, fica à vontade, como eu falei. O objetivo aqui do canal é explicar para você como obter melhores resultados possíveis com as abelhas que vocês estão querendo, em qualquer lugar do mundo. Se você perguntar em português e inglês, se for espanhol fica difícil, ou castelhano, que é no caso dos países de colonização espanhola, ou em francês não sei absolutamente, lá na outra língua. Que eu ainda vou dominar um pouquinho, saber um pouco. É português e inglês, mas nada, absolutamente nada. Tá? Bem claro? Então, espero que você tenha entendido. E a gente fecha por aqui. E dá uma olhadinha lá na menina, a moça, na verdade, que canta bem, toca música, é muito instrumentista, toca muita coisa, muitos instrumentos, toca super bem. Vai ficar aqui na descrição do link. O nome dela é Emily Lind, tá?